Tem reforço chegando ao Flamengo a pedido de José Boto, tem também zagueiro na mira do Benfica e tem também Danilo, jogador da seleção brasileira, da Juventus, está de saída da Juventus e está sendo especulado no Flamengo, mas será que ele volta para o futebol brasileiro? Conversei com um dos empresários do atleta e vou trazer essas informações aqui para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, porque assim toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo e também no futebol brasileiro, porque a gente vem dando informações também sobre vários clubes, não só sobre o Flamengo. Antes de passar aqui as informações, vamos falar sobre uma informação que eu trouxe sobre o Fluminense ao vivo hoje lá no SBT Sport Rio, que o Fluminense estava contratando o atacante Paulo Baia, que fez uma boa temporada pelo Goiás em 2024 e ele chega ao Fluminense para 2025, contrato de empréstimo. O Fluminense acabou de confirmar a informação, a chegada desse atleta ao tricolor, então fica aí a informação. Então o Fluminense, que outrora estava sonhando com o Richarlison, fechou com Paulo Baia, uma aposta aí para 2025. Vamos lá, porque o Zico deu uma entrevista à Globo, ao Sport TV, e criticou a forma como o Gabigol saiu do Flamengo. Abre aspas para o maior ídolo da história do Flamengo. Acho que foi tudo mal conduzido. Um ídolo como ele não deveria ter saído, não ter sido feita daquela maneira. As coisas começaram a ficar muito nebulosas e aconteceram situações chatas que estavam à parte do jogador de futebol, da parte de dentro de campo. Lógico, eu entendo que o Flamengo estava preocupado com aquele negócio da suspensão, se vai voltar, se vai ser absolvido ou não vai. Acho que isso tudo no meio não conseguiu resolver. Não confiaram na situação de resolver o problema para ele. Foram empurrando e tal, e deu no que deu. Principalmente como torcedor e amigo dele, um cara que eu gosto bastante, fico chateado pela forma como tudo aconteceu, porque todos os jogadores, principalmente aqueles que atingem um certo nível, precisam ter continuidade. Pode ser quem for, ficar colocando 15 minutos finais, 20 minutos, que não vai adiantar, o cara está acostumado a jogar o tempo todo, pegar o jeito do jogo e tal, e o Felipe Luiz entendeu isso e fez. Lógico, ele vai dar a resposta, vai ver o que o treinador está confiante. Então tá aí o Zico criticando a gestão Rodolfo Landim pela forma como deixou o Gabigol sair do Flamengo. Você concorda com o Galinho, com o maior ídolo do Flamengo? Comente aí sobre essa declaração do Zico. Vamos lá, galera. O Flamengo informou hoje a alteração na chegada de José Boto, novo dirigente do Flamengo, ao Rio de Janeiro. No comunicado, o Flamengo diz o seguinte: informamos que, em razão de cancelamento do voo por parte da companhia aérea, o diretor técnico José Boto desembarcará no Rio de Janeiro às 15h15, o famoso 3h15 da tarde, deste sábado, dia 28, no Aeroporto Internacional do Galeão. Por conta da mudança na programação e da longa viagem, Boto falará apenas com a Flá TV. Não haverá janela de imprensa no aeroporto. A entrevista coletiva com o diretor técnico foi remarcada para segunda-feira, dia 30, às 13 horas, no CT Ninho do Urubu. Então, seria no sábado a entrevista coletiva dele, à tarde, também 13 horas. Não será mais, porque ele vai chegar 3h15 da tarde, ele vai dar uma entrevista à Flá TV e na segunda-feira ele será apresentado de maneira oficial à imprensa, repito, às 13 horas, o famoso 1h da tarde. Então, mudança aí. Lembrando que foi uma mudança forçada, não foi ele que mudou, foi cancelamento de um voo da companhia aérea. E o Boto, que já vem trabalhando muito nesse projeto aí do Flamengo, acho até que ele precisa entender que esse vai ser o maior desafio da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Pressão, ele não vai encontrar, ele não encontrou em lugar nenhum a pressão que ele vai encontrar aqui no Flamengo. Inclusive, ele já está sofrendo pressão nas redes sociais por chegar entre aspas, atrasado após esse cancelamento. Ele vai ter muita pressão. A facilidade que ele tinha de contratar jogadores do futebol brasileiro, como ele sempre foi um apaixonado pelo futebol brasileiro, por garimpar jogadores, ele que achou o Ederson, goleiro, ele que achou o Davi Luiz, enfim, ele achou vários jogadores. Aqui no Flamengo ele não vai ter essa facilidade para contratar, porque os clubes brasileiros dificultam transferências para times aqui do futebol brasileiro. É o famoso não reforçar o rival. Então o Boto ele vai ter que ter uma imaginação, um trabalho muito bem feito
de mapeamento de mercado para encontrar jogadores para o Flamengo contratar. Não adianta ficar na mesmice do futebol brasileiro, porque a vida dele será muito mais complicada. Repito, esse para mim é o maior desafio da carreira de José Boto. Não foi o Benfica, não foi o Shakhtar, não foi o clube da Croácia que ele estava até o momento, não foi lugar nenhum. O Flamengo vai ser o maior desafio, sem sombra de dúvidas. O nível de cobrança que ele vai encontrar no Flamengo, ele não teve em lugar nenhum. Até porque o cargo que ele vai assumir agora, anteriormente ele era chefe de scout, agora não, ele vai ser um diretor. É um cargo com muito mais visibilidade, muito mais cobrança. Então, boa sorte ao José Boto, que chega aqui ao Rio de Janeiro no sábado. E ele já vem trabalhando, tá? Ele vai começar os trabalhos de maneira presencial, mas ele já vem trabalhando como vetar, por exemplo, a ida do zagueiro João Vitor, 17 anos, para a seleção sub-20, para disputar o Sul-Americano, porque esse jogador vai fazer parte da pré-temporada dos Estados Unidos. E tem um outro trabalho que ele já começou, renovação de contrato do zagueiro Cleiton. Esse zagueiro que não vem sendo muito utilizado pelo Flamengo. E é até engraçado, todos os treinadores elogiam muito o Cleiton. Por exemplo, o Tite, apaixonado pelo Cleiton. Ele não chamava o Cleiton de Cleiton, ele falava o Bahia. Bahia é muito bom jogador, mas nunca utilizava o jogador. Isso é até contraditório, mas de fato o Cleiton joga muita bola. É um zagueiro difícil de achar, canhoto, tem uma boa saída de bola, é rápido, é versátil também, joga de lateral também. É muito bom jogador, tem contrato até dezembro de 2025. Inclusive ele faz parte do grupo que vai disputar o início do Campeonato Carioca. Acho até que tá certo, tá? Dá rodagem esse jogador. E o José Boto já sabe que o contrato dele é curto, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça ao término da temporada, e o Benfica está de olho no zagueiro. O José Boto já foi comunicado do interesse do Benfica no zagueiro Cleiton, e o José Boto disse para as pessoas da diretoria do Flamengo, a nova gestão, BAP, enfim, seus pares, que quer renovar o Cleiton e vai buscar essa renovação, já conversa com os empresários do atleta. Não tem nada avançado, não tem nada encaminhado, tem o interesse do José Boto, leia-se Flamengo, em renovar o contrato dele, e tem o interesse do Benfica na contratação desse jogador. E tem os empresários, obviamente, que vão intermediar essa história. Mas fica aqui a informação para vocês, essas duas informações. O interesse do Flamengo em renovar o contrato do Cleiton e o interesse do Benfica na contratação do Cleiton, que eu vou até ver a idade dele aqui, até para não passar uma informação errada, mas é um jogador jovem, tá? Ele é bem jovem. Ele tem 21 anos, é um jogador com potencial absurdo. E só para curiosidade, informação, ele é agenciado pelo escritório do empresário Juliano Bertolucci. E tem reforço chegando ao Flamengo a pedido de José Boto. O Flamengo acertou a contratação do coordenador técnico Alfredo Almeida, que é aí um homem de confiança do dirigente português. Inclusive o Alfredo Almeida estava trabalhando com José Boto lá no NK Osijek, da Croácia, e chegará ao Rio de Janeiro depois da virada de ano. Ele vai assumir a função como se fosse um assistente do José Boto, um assistente diretor, digamos assim, algo que ele já fazia lá no clube croata junto com José Boto. Aqui no futebol brasileiro, ele já trabalhou no Coimbra, de Minas Gerais, de 2019 a 2023. Então será a segunda passagem dele pelo futebol brasileiro. Ele possui licença UEFA A+, e Elite Jovem, e também tem uma vasta experiência no desenvolvimento de jovens atletas, adquirida durante sua passagem pelas academias do Benfica de Portugal. Então, reforço chegando no Flamengo a pedido do José Boto. E para finalizar nosso vídeo, muita gente me perguntando sobre Danilo, que novamente o Danilo está sendo especulado no Flamengo. Conversei com um dos empresários do atleta, e ele me garantiu que não tem a possibilidade de o jogador voltar para o futebol brasileiro agora, e ele está indo para o Napoli. Conversas bem adiantadas, em breve ele deve assinar o contrato dele com o Napoli da Itália. Ele já estava no futebol italiano, na Juventus, e vai continuar no futebol italiano, dessa vez atuando pelo Napoli. Ó, o Flamengo, hein, já definiu que vai começar o estadual com os jogadores do Sub-20. Hoje eles se representaram para iniciar a preparação para 2025. Cadê? As férias do elenco rubro-negro chegam ao fim hoje, mas apenas para o Sub-20 da equipe. No total, 27 jogadores do Flamengo que disputarão o Carioca são esperados no Ninho do Urubu.
Além disso, Pablo, que retorna de empréstimo do Botafogo, também é aguardado para o treino. Alguns jogadores entraram de férias de forma antecipada, já que se reapresentam para o Carioca. É o caso de Carlinhos e o meia Lohan. A missão para as primeiras rodadas do estadual ficará a cargo da garotada, de quem Felipe Luiz já conhece bem. O primeiro compromisso do Flamengo no Carioca é contra o Boa Vista. A partida deve acontecer no fim de semana do dia 11 de janeiro. Além disso, o rubro-negro fará um tour no Nordeste. Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão serão os estados que receberão os jogos do Flamengo. Enquanto isso, o elenco principal se representa no dia 8 de janeiro e fará a pré-temporada nos Estados Unidos, onde faz o amistoso contra o São Paulo. A expectativa é que a partir da 4ª rodada o time já assuma o Carioca e vá com tudo em 2025. Muito bem, Vene Casagrande, Flávio Vinick, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Você de casa, boa tarde. Num dia mais ou menos nublado aqui no Rio de Janeiro, hein? Hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no Twitter, @SBT Rio, segue a gente também no Twitter. Vene Casagrande, tá ficando algo muito comum nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro, esses primeiros momentos de rodadas do Campeonato Carioca serem com a garotada, né? Com o pessoal do Sub-20. Tá virando uma copinha quase, né? Porque pensa que para esses meninos isso é uma grande oportunidade de todo mundo olhar e encontrar o futebol deles, né, ô Vene Casagrande? Perfeito, Fernandinha, boa tarde. Depois eu vou falar com você, Flavinho, que é mais antigo, como a antiga preliminar que existia no Maracanã. Eu cheguei a pegar. Você pegou também, né, Vene? E você acompanhava a base ali naquele pré-jogo que tinha. Chegava cedo para acompanhar. Fala, Vene. Cheguei a pegar. Vários jogadores se destacavam nessas preliminares. Verdade. Mas enfim, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Flavinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não tem jeito, não tem como o clube adotar uma outra estratégia a não ser essa. A gente está falando de um calendário do futebol brasileiro, a gente vive criticando e essa é a grande verdade. Não tem como você colocar o seu time principal na primeira rodada do Campeonato Carioca, tendo em vista que a gente sabe muito bem que o Campeonato Carioca serve muito mais de pré-temporada para os jogadores principais. Inclusive, por falar em pré-temporada, não tem como o Flamengo começar a pré-temporada nos Estados Unidos e jogar o Campeonato Carioca ao mesmo tempo. Mas aí nas primeiras rodadas que o regulamento permite, todos os clubes praticamente vão fazer isso. O próprio Botafogo, ontem eu vi um comunicado do Botafogo dizendo que também vai utilizar os garotos, jogadores que estavam no Sub-23, que hoje é o campeonato de aspirantes que a gente chama. Então não tem como ser diferente. Eu acho maravilhoso essa estratégia, porque é a oportunidade dos torcedores conhecerem jogadores que são destaques da categoria de base e esses atletas se colocarem à disposição da comissão técnica do time principal. E no Flamengo, eu acho que é mais importante ainda para esses jogadores, porque o Felipe Luiz ele trabalhou por lá. Então o Felipe Luiz conhece muito bem esses atletas que vão iniciar essas rodadas. Mas, além desses atletas, tem jogadores que já estavam no elenco principal nessa temporada, em 2024. Carlinhos, atacante. O Lohan, que tem a chance de voltar a jogar bola com a camisa do Flamengo, porque, de fato, ele teve uma queda de produção e eu acho que não é só culpa dele. Eu acho que o Tite não soube utilizá-lo muito bem. Tem outros jogadores também. O próprio Iago, um zagueiro, que foi convocado para a seleção sub-20 para o Sul-Americano. É um baita zagueiro. Tem outros jogadores que podem se mostrar, assim, digamos, mostrar o seu potencial para a comissão técnica principal do técnico Felipe Luiz. E aí, falando sobre isso, Flavini, que a gente pode relembrar aqui que geralmente o Campeonato Carioca, ele começa lá pro dia 23, 24, 21 de janeiro, sempre pegando aí o primeiro final de semana, né? Que geralmente é o último de janeiro, né? Esse ano, dia 10 de janeiro, já está começando o Campeonato Carioca. Então, se a gente estava vendo já os clubes praticarem isso, colocando, principalmente, por exemplo, esse ano o Fluminense, que foi pro Mundial, né? Esse ano de 23 foi pro Mundial e 24 começou com muitas rodadas ali. O Flamengo também, que teve o início do ano ali disputando, foi o que? A Supercopa ou a... Teve Supercopa. Então, esses times que já tinham um compromisso muito importante no início do ano, eles já colocaram realmente a garotada no início. E os outros também. E a gente vai cada vez percebendo que isso vai virar uma cultura. E o que era uma cultura de ver a copinha, a gente talvez vai começar a tentar encontrar os meninos nesse início de campeonato carioca, ô Flavinho. Como também naquela preliminar de antigamente, que antes dos jogos principais no Maracanã tinham jogos do Sub-23, dos aspirantes, né, como chamavam.
E aí o povo podia conhecer os jogadores mais jovens das equipes, né? Até porque no passado não tinha tanta visibilidade, né? As categorias de base, hoje em dia, veículos de comunicação transmitem, né? O Sub-17, o Sub-15, tem TV do clube, então o pessoal tem esse acesso. Antigamente não, a gente chegava cedo no Maracanã, ainda mais num clássico, era gostoso porque aquela rivalidade, aquela emoção, os jogos eram às 5 horas da tarde, era o horário oficial do jogo, do clássico no Maracanã, domingo às 5, às 2, 3 da tarde, chegava cedo e curtia ali aquela preliminar, o pessoal já comemorava, já provocava o adversário e descobria ali algum valor que muito difícil conseguir acompanhar o jogo da base, não fosse numa preliminar no Maracanã. E aí, para esse ano, né, o que foi criando-se uma tendência, virou regra. Porque com a temporada, do jeito que colocaram, com as férias, os caras voltando, saindo de férias em dezembro para voltar em janeiro, é impossível começar jogando a primeira rodada do Campeonato Carioca. Só o pessoal de casa entender, não é mais uma opção desvalorizar o Carioca, botar o time B. Não é isso não tem como fisicamente o cara voltar de férias e uma semana depois ele começar a jogar. Então já foi feito, a tabela foi feita para isso, para a garotada jogar. Alguns clubes já anunciam que vão com os principais jogadores a partir da 5ª rodada, que está no regulamento do Carioca, mas acho que essa regra é um pouco flexível. Eu vi o Botafogo dizendo que vai para a partir da 6ª rodada. Flamengo e Botafogo tem que ficar ligados que tem a Supercopa do Brasil. Já no dia 2 de fevereiro. Então eles vão ter que usar um Carioca ali, pelo menos 1, 2 rodadas, como preparação. Não pode ser também o primeiro jogo, a Vera, já uma decisão valendo o título. Então vai servir também o Carioca como preparação. O que eu acho interessante quando eu viajo assim pelo Brasil é que o Carioca, o torcedor carioca desvaloriza o seu campeonato estadual diferente de outras praças. Uma vez eu fui para Santa Catarina porque ia cobrir para outra emissora um jogo da Chapecoense, da Libertadores. E aí o pessoal mandou, olha, você vai com uma semana de antecedência. Para entrar no clima do jogo vai ter Chapecoense Nacional do Uruguai. Era o primeiro jogo de um time brasileiro nessa Libertadores. E quando eu cheguei lá, só se falava em Chapecoense versus Figueirense. Eu falei, gente, mas é time misto que vai botar, né? Não, é time principal. O Campeonato Catarinense tá 1000. Eu falei, gente, aí não pode ser o Campeonato Catarinense ter um valor pro pessoal de Santa Catarina e o pessoal do Rio não valoriza tanto o Carioca. Se a gente pensar hoje, quem tem aí 3 times no Mundial? É o futebol do Rio de Janeiro. Acho que o Carioca tem que valorizar mais o estadual, sim. Com certeza, mas isso acaba que a gente realmente vê o Carioca já não dando mais esse valor, mas na hora que perde um clássico na regional, reta final, na hora que vai litígio, o negócio muda completamente, Flavinic. Todo mundo fala, não, e de fato, se você me perguntar agora, Fernanda, o que você quer que o Botafogo faça nesse início de ano? Priorize a Supercopa ou o Campeonato Carioca? Eu vou falar, vamos levantar mais uma Taça Rio aí, galera. Vamos com tudo. Eu não tô nem preocupada. Mas deixa eu tomar uma taca de um clássico regional, ver se eu não vou ficar brava aqui no programa. Aliás, 2 de fevereiro tá chegando, hein, Vene Casagrande? Tá chegando. Fevereiro é um mês importante, rivais, sim. Sempre. Inimigos também. É só um jogo. Mas, ó, você é a favorita, já adianta. Não vem com esse papinho, você não, Vene. Você é o time a ser batido no futebol brasileiro. Tá errado, também. Não, tá errado. Sabe por quê? Meu time tá todo desmontado. Não tá não. Todo mundo indo embora, eu não sou a favorita, não. Mas aí o John Texton vai lá e repõe. O teu treinador aí tem uma identificação com o Flamengo, já tem o Boto, que é um animal muito raro e maravilhoso aqui na nossa cultura brasileira. Então você é o favorito, Vene Casagrande. Tudo bem, eu assumo esse papel. A responsabilidade é toda sua, Vene. O Flamengo sempre será favorito, então. Ai, ele ganha. Ué, se eu falo ao contrário, eu sou criticado. Você tá certo. Aí se eu falo isso, eu também sou criticado. Isso, eu acho que é isso. Você é o favorito. É o tom que ele usa, né, Fernanda? É o risinho dele que me irrita. Esse dente dele me irrita, que nele começa a... Olha lá, me irritou, já tô irritada. Quando ele joga pra tirar a responsabilidade. Não, ele gosta de me irritar lá, o risinho dele. O Flamengo é sempre favorito. Olha aí, Vene. Mas olha aqui, o Flamengo também tá se preparando pra você, você fazer esse entendimento também, né? O Botafogo tá... Aí eles botam meio tela com tela pra gente brigar. Briguem! Ai, gente. E vocês sabem que quando a brigaiada aqui, não é combinado, não. É brigaiada mesmo. Não é? Tu tá rindo? É claro. É verdade, é brigaiada mesmo. Depois a gente volta a se falar? Sim, tá?
Claro, mas leva pro pessoal na também. hora é brigaiada. Hein, Venê? Mas vem cá, você quer que eu seja favorito ou não? Só pra eu saber aqui. Pode ser você. Ah, então beleza. Então eu assumo esse papel, vamos lá. Vamos lá, Venê, o Flamengo se preparando para a Supercopa, Se né? preparando para a Supercopa, e vou te falar, essa nova gestão, ela até pensou em desistir da pré-temporada nos Estados Unidos. Só que isso é um acordo que foi firmado com a empresa que vai organizar esse evento nos Estados Unidos. Não tinha como romper esse contrato, porque pagaria uma multa rescisória extremamente alta. E o Flamengo gostaria de desistir por conta tem a parte econômica também, o dólar extremamente alto, então eles entenderam que será uma viagem extremamente cara, mas não pode. E aí o Flamengo só vai reduzir o tempo de pré-temporada nos Estados Unidos, pensando, obviamente, na Supercopa. Tanto é que o jogo contra o Volta Redonda, que seria fora do Rio de Janeiro, não vai ser mais. O Flamengo desistiu também disso, vai botar no Rio de Janeiro já pensando na Supercopa. Inclusive, no Campeonato Carioca, o Flamengo vai fazer 4 jogos no Nordeste. Isso é bacana ser dito, porque é meio que um tour e assim dá oportunidade de torcedores que não tenham a chance. Já tem esses jogos? Quais são? Já tem, mas eu não tenho de cabeça, até para eu não errar aqui. Mas são 4 jogos. No início do campo. Exatamente. Com um time alternativo já. Isso. Ainda, né? Então, mas é importante. Não, legal, é legal. Porque, mas o nordestino quer o time do Flamengo. É o Flamengo. Eu ia falar ano passado, mas na verdade esse ano aconteceu isso e teve casa cheia, independentemente Sim, é legal, do time que vai a muito campo. bacana. O torcedor que ele é apaixonado, ele não quer saber quem vai entrar em campo. Ele tem pouca chance de assistir ao Flamengo. Ele quer pegar a família dele, curtir o Flamengo dele. Eu vi que na Paraíba foi o jogo que teve o maior público do ano. Na Paraíba foi quando o Flamengo foi lá. E foi a garotada, né? Não foi a garotada, foi a garotada. No início. Então é importante, eu acho. E a final da Supercopa, ela vai ser no Mangueirão esse ano. Que cada ano ela vai mudando o seu destino, né? Esse ano vai ser neutro, né? muito bem. E é muitos torcedores obviamente, do Rio. muito, exatamente isso. E eu, Venê, então eu também acho isso muito legal. E a gente fala muito isso aqui nesse programa, que é um programa feito pro futebol carioca, como os clubes do Rio de Janeiro, Flavinic, eles têm a sua torcida que a gente chama de off-Rio, que é fora do Rio de Janeiro, gigantesca. Os 4 do Rio têm esse apelo muito forte fora do Rio de Janeiro também. E aí vai Fluminense, vai Vasco, vai Flamengo, vai Botafogo jogar fora do Rio. É sempre uma festa muito bonita. Não só no aeroporto, na chegada, mas obviamente com casa cheia. Eu posso falar os jogos que serão? Legal. Vamos lá, primeira rodada, 12 de janeiro, Flamengo e Boa Vista no estádio Batistão, em Aracaju. Segunda rodada, 16 de janeiro, às 19 horas, Madureira e Flamengo no estádio Amigão, em Campina Grande. Todos o Flamengo é o mandante? Não, esse no caso é o Madureira. Mas aí pro Madureira é maravilhoso também. Vou ganhar uma graninha. Qual é o Madureira? Madureira e Flamengo, estádio Amigão em Campina Grande. Terceira rodada, 19 de janeiro, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas em Natal. Legal. E quarta rodada, 22 de janeiro, Bangu e Flamengo, estádio Castelão em São Luís. São esses 4 jogos. Esse 22 de janeiro é a quarta rodada? Quarta rodada. Aí a gente está pensando aí na quarta rodada, numa data que estaria começando natural o Campeonato Carioca, né? Esse jogo já deve ser o time principal. Será? Para pegar ritmo. Quarta rodada? Eu acho muito... Eu não sei, eu não tenho como dar certeza. A previsão disso. acho que é a partir da quinta. A quinta, que deve ter mais isso um mesmo. jogo para... Que deve ser contra o Volta Redonda, né? Que é o 29. Do jogo contra o que é o Botafogo. 29 e 28. Que deve ser o jogo contra o Volta Redonda, porque justamente final. Por conta disso a nova Mas gestão... essa sacada é legal, assim, porque você dá a oportunidade para o torcedor do Flamengo que está em outro lugar, para ele ver o time. E é outro clima, é um torcedor diferente, né? Agora o Flamengo está numa boa fase, o Botafogo, os times do Rio de uma forma geral. Eu lembro uma vez, o Vasco saiu daqui para jogar em Manaus, no jogo da Copa do Brasil, não lembro o ano. O Vasco estava numa situação difícil e no embarque para a ida lá em Manaus, foi protesto dos torcedores no aeroporto. Aquele protesto brabo mesmo, taca-lata, o pessoal se escondendo, segurança. E quando os caras chegaram lá, imagina o torcedor do Vasco, que não está acostumado assim, não tem entendido nada. Quando chegou lá, tinha uma multidão ainda maior para abraçar os jogadores. O cara pensou, pô, que não taca pedra em mim, chega aqui, todo mundo me abraçando, me agarrando. É verdade. É porque pro cara de Manaus, o Vasco caindo de lá, ele queria mais ter o contato com o cara que está vestindo a camisa do Vasco, a paixão pelo clube. Era uma loucura. O treino do Vasco, até nessa ocasião, foi invadido por torcedores após e o pessoal puxava o short, a roupa dos jogadores, assim. Eu falei, cara, me ama e me odeia no Rio, me odeiam e aqui me idolatram. É outro clima. A cobrança lá é assim, diferente, né? Porque eles têm uma quer fazer saudade. Festa, tá com a oportunidade de ver o clube dele do coração. O Flamengo entra em 2025 com 5 jogadores do elenco principal no último ano de contrato. São eles: Matheus Cunha, Cleiton, Varela, Pulgar e Pablo.
A situação de cada atleta ainda será analisada pela nova gestão do clube, agora sob o comando do presidente Luiz Eduardo Batista e do diretor de futebol José Botto. Vamos entender a situação de cada um. O goleiro Matheus Cunha, de 23 anos, foi contratado em 2020, com aval do então técnico Rogério Ceni. No entanto, foi apenas em 2023, sob o comando de Jorge Sampaoli, que ele se firmou como titular. Matheus acumula 50 jogos pelo Flamengo, com 30 vitórias, 11 empates e apenas 9 derrotas, sofrendo um total de 38 gols nesse período. A antiga gestão chegou a iniciar conversas para uma renovação, mas elas foram adiadas para 2025. Agora, a continuidade do goleiro depende da avaliação do novo departamento de futebol. O lateral direito uruguaio Guilhermo Varela está no Flamengo desde julho de 2022, quando suspendeu seu contrato com o Dínamo de Moscou devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele assinou com o rubro-negro até dezembro de 2025 e, em 2025, entra no último ano de vínculo. Varela teve uma passagem marcada por altos e baixos no Flamengo, mas seguiu sendo convocado regularmente para a seleção uruguaia, inclusive para a Copa do Mundo de 2022. Nos últimos meses, foi alvo de sondagens do River Plate e do Peñarol, clube de sua preferência pessoal. O volante chileno Éric Pulgar também chega ao último ano de contrato sem ter conseguido uma renovação com a antiga gestão. Pulgar, titular absoluto e peça importante no meio-campo, se sente desvalorizado, especialmente por ter um dos menores salários do setor. Recentemente, ele divulgou uma nota oficial descartando um retorno ao futebol chileno. O jogador acredita que ainda tem mercado na Europa e não descarta uma transferência para o continente europeu ao término do contrato. O zagueiro Cleiton, de apenas 21 anos, também terá o contrato encerrado em dezembro de 2025. Após a saída de Davi Luiz, sua permanência no elenco principal se fortaleceu. Cleiton renovou seu contrato em 2022, quando começou a ganhar espaço entre os profissionais. Até agora, disputou 14 jogos, com 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Cleiton é visto como uma promessa para a zaga do Flamengo e pode receber mais oportunidades na próxima temporada. Pablo retorna ao Flamengo após um período de empréstimo ao Botafogo, que optou por não exercer a opção de compra. O zagueiro se reapresentou no ninho do Urubu junto com o elenco que disputará o Campeonato Carioca, mas sua permanência ainda está indefinida. A diretoria busca alternativas e poderá negociá-lo com outro clube. Além do elenco principal, há também jovens da base com contratos próximos do fim. O goleiro Lucas Furtado, 19 anos, o lateral José Wellington, 20 anos, e o volante João Vitor, 19 anos, têm vínculo até o final de 2025. Já o goleiro Caio Baroni, 18 anos, e o zagueiro Darlan, 20 anos, possuem contratos válidos até o meio do próximo ano. A gestão de José Botto será responsável por avaliar a continuidade desses jogadores, enquanto planeja a formação do elenco e as contratações para os próximos anos. Com tantas decisões importantes pela frente, 2025 promete ser um ano movimentado no Flamengo, com ajustes no elenco e planejamento para manter o clube competitivo nas principais competições.